Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer a todos os deputados aí pela presença e agradecer ao Danilo César Fiore. Danilo, primeira pergunta, você é filiado a algum partido político? Não sou, deputado. Tá bom. Primeiro, de acordo com o artigo 11, terceiro do Decreto 51.435 de 2006, que regulariza as atribuições de sua pasta, faz parte do núcleo de apoio administrativo o controle de registro de frequência e férias dos servidores dos contratos de gestão das organizações sociais da saúde. Dando como exemplo apenas o contrato da SPDM, 90% dos contratos são de empresas prestadoras de serviços médicos, laboratoriais e enfermagens. Então, eu questiono, como é realizado o controle de frequência desses profissionais, que durante o exercício de suas atividades estão equiparados como servidores? Os servidores que estão nos contratos, é isso, deputado? Dentro dos contratos, nas unidades contratualizadas? Então, aí, deputado... Como que é que... Desculpa, por favor. Pois não, pode falar, por favor. Não, porque, veja, acho que voltamos àquela questão. Quando nós fazemos o contrato de gestão com uma entidade como essa, o que se pressupõe ali é um contrato de resultados em que nós estamos contratando a gestão de uma unidade plena para o atendimento de determinadas metas e de serviços de saúde. Então, de fato, esse controle da ponta, dos horários funcionais e tal, é feito pela unidade. Porque o que ela tem que garantir, por exemplo, são as agendas ambulatoriais, ela tem que garantir que os médicos serviços estejam funcionando nos prazos e nos momentos adequados. Então, o senhor citou alguma legislação ali que eu não pude pegar bem, se puder passar para a gente, mas... Não, é o decreto que regulariza as atribuições da sua pasta. É o decreto 51.435 de 2006. Tá. Que, então, ele faz com que vocês venham ter um controle do registro de frequência e de férias dos servidores que são contratados. Então, mas aí, deputado, são os servidores aqui, estou entendendo, da nossa coordenadoria, porque nós somos funcionários da secretaria, então o nosso núcleo... Não é os servidores da sua secretaria, são de todas as gestões que são realizadas dos contratos. Então, SPDM, tem lá 90% dos contratos são de empresas prestadoras de serviços médicos. Como é que vocês acompanham esses médicos? Como é que vocês acompanham a frequência desses médicos? Para saber se eles foram, se eles não foram. Então, mas mais uma vez, deputado, assim, eu não sei, eu vou até checar aqui, esse acho que é o nosso decreto de criação de estruturação aqui da Secretaria e da CGCSS, que todo decreto de uma área meio de um órgão tem esses controles do núcleo administrativo da vida funcional dos funcionários aqui. Mas vamos checar se isso fala também da questão dos contratos de gestão. Nós não fazemos uma checagem direto das equipes, sejam seletistas ou sejam contratadas por empresas nas unidades. O que nós fazemos é o controle da gestão da unidade. Então, ela atingiu as metas? Ela está prestando serviço no pronto-socorro? Está vindo reclamação dessa unidade? Porque nós entendemos aqui que nós somos uma área que controla, que acompanha e monitora se o serviço de saúde está sendo prestado de acordo com os parâmetros fixados em contratos de gestão. Então, de fato, aí nós entendemos que entraria num nível de controle de área meio, que o modelo do contrato de gestão, justamente, o que ele prevê é que nós façamos um controle dos resultados. Então, o que nós queremos entender aquela entidade, o pronto-socorro está prestando serviço. Mas quem controla a frequência desses servidores? Não tem, então, quem controla. Quem controla é a própria organização social que contrata, é ela que controla. O Estado, através de vocês, não controla a frequência para saber se aqueles médicos estão cumprindo a sua carga horária, cumprindo as suas responsabilidades. Aí eu retorno à questão de atividades. Desculpa interrompê-lo, deputado, mas aí eu retorno, porque o que é mais interessante para nós é controlar, avaliar e monitorar escalas de trabalho ou se o serviço de saúde. Eu acho que é uma premissa do modelo. A premissa do modelo... Né?
Depende, deputado, porque assim, o que se fez na administração pública ao longo dos tempos foram controles de meios. Então, olhar notas, olhar escalas de trabalho, olhar se as pessoas estão lá. Aqui há um foco nos resultados assistenciais e nos resultados de produtividade. Aquele ambulatório está fazendo as consultas que foi contratado para tanto? Se ele tem uma meta de 100, 200 consultas, ele tem ali um financiamento previsto para aquilo. Portanto, ele precisa ter uma escala de trabalho mínimo para cumprir aquela meta, porque se ele não fizer, aí nós vamos colocar tinta nele, nós vamos fazer o desconto da produção que ele não cumpriu. E isso no hospital também, ele tem tantas cirurgias a fazer. Se ele não organizar as equipes ou não fizer as escalas adequadamente para entregar aquela produção, ele que vai ser penalizado. Então, acho que são enfoques um pouco diferentes. Então, vocês fiscalizam na questão do gerenciamento do trabalho. Se ele, exemplo, está lá previsto 30 mil exames naquele mês, se ele cumpriu aquele objetivo de 30 mil exames naquele mês. Então, vocês controlam assim. Mas então, a frequência dos profissionais, no período das suas atividades, vocês não controlam. Não tem esse controle do dia a dia. Evidentemente, por exemplo, no caso de um ambulatório, é fundamental, o mais importante é a consulta dos médicos. Como é que a gente controla isso? Um dos indicadores é a avaliação das agendas. Então, nós recebemos aqui da Central de Regulação as informações. Um ambulatório, por exemplo, de Ourinhos, o AME de Ourinhos, ele tem que entregar por mês 100 consultas novas para a rede. Nós vamos lastrear isso, a informação, com a Central de Regulação. Aquelas consultas estão disponíveis para a rede? E ali é que nós estamos olhando. Então, ele deixou aquela consulta para a população daquela região, porque nós entendemos que o mais importante do contrato de gestão é essa avaliação custo-efetividade. Olha, eu tenho metas de produção com parâmetros mínimos de qualidade. Dentro daquele orçamento, isso está sendo efetivado? Sim ou não? É isso que é o nosso... Então não controla a folha de gasto de pagamento de funcionários? Folha de gasto, sim, deputado, enquanto informação gerencial, porque no nosso acompanhamento contábil, a folha de pagamento é um dos mais importantes, né? Serviço de saúde, basicamente, é pessoal intensivo. Então, até por previsão legal, tem a limitação dos 70%, né? Isso é previsto em contrato, que é no máximo 70% de gasto de custeio com o pessoal, geralmente 15%, 20% de mate-médio e as outras despesas. Então, nós estamos olhando aí as grandes despesas, e aí olhando se há grandes flutuações, isso que é mais relevante. Porque se aquela unidade, vocês me ouvem? Ouço. Se aquela unidade ela se desequilibrar, ou contratar muita gente, ou deixar de contratar, isso de alguma forma impactar no serviço, isso certamente terá um reflexo nas metas dela, seja na qualidade ou seja na produtividade. Quantos servidores o Estado possui ao todo nessas condições? E se o senhor tem um controle de gastos com a folha de pagamento? Você disse que já tem. E se nos últimos anos foi realizado um estudo de viabilidade a respeito da eficiência e economicidade da contratação direta desses profissionais? Profissionais, eu não tenho agora o número, nós temos o levantamento, a gente tem o número de profissionais, posso mandar depois, deputado, o número mesmo de quantos profissionais estão atuando no âmbito dos contratos de gestão, sejam administrativos, sejam profissionais de saúde. A gente tem essa informação até em série histórica. Posso passar, não vou chutar um número agora para não errar aqui, né? Mas aí passo a informação. Mas nem uma média aproximada, assim, você não tem? A última vez que nós vimos eram cerca de 60 mil mais ou menos. Eu tenho medo de dizer um número aqui depois. Não, tá. Mas eu prefiro mandar o número correto, a nossa informação aqui certinha, o número preciso para o senhor depois. Eu até te questiono isso, Danilo. É porque, exemplo, às vezes a consulta de uma pessoa está na agenda, lá mas quem garante se ela foi realizada ou não? Vou só responder a primeira parte, deputado. Então, assim, nós acompanhamos as despesas de pessoal. O senhor perguntou se tem estudos de eficiência. Veja, os estudos que têm sido feitos é de comparação de modelos. E todos que têm sido feitos até o momento mostram que o modelo é mais custo-efetivo. Ele tem capacidade de entrega, mesmo em comparação, não só com hospitais diretos ou com universitários, outros serviços comparados. Tem uma série de estudos nesse sentido. Mas acho que é sempre bom, a gente tem aqui uma
uma preocupação constante de melhoria do desempenho das unidades, de que elas cada vez mais otimizem gastos, sejam eficientes e entreguem mais pelo mesmo valor. Então, acho que estamos sempre procurando, de alguma forma, apertar um pouco nesse bom sentido, para que elas entreguem sempre mais serviços para a população. Desculpa, a segunda questão que o senhor colocou, Como? O senhor falou uma segunda questão agora do pessoal? Não, só foi sobre a consulta. Eu dei um exemplo. Se a pessoa às vezes faz uma consulta numa agenda, uma consulta está na agenda, mas quem garante que essa agenda foi realizada, né? Perfeito. Nós fazemos o lastro, por exemplo, no caso de um ambulatório, o nosso lastro é a central de regulação. Então, aquela consulta foi agendada pela central de regulação, os ambulatórios estão 100% lá dentro, vai ter uma ficha do paciente que vai trazer. Além disso, ele gera um faturamento SUS. Todas as nossas unidades são 100% SUS. Então, por exemplo, no caso de uma consulta, ele vai gerar lá já um boletim de produção ambulatorial e aquilo é auditado também pelo Sistema Único de Saúde. O senhor falou de uma consulta, poderia ser uma cirurgia, poderia ser qualquer procedimento médico. As unidades têm que fazer o faturamento e é acompanhado tanto por aqui pela nossa coordenadoria, quanto por todos os canais de acompanhamento do SUS, seja um hospital de contrato de gestão, seja um hospital universitário, um hospital filantrópico de administração direta. Opa, liguei aqui meu microfone. Já houve mecanismos por parte da Secretaria para forçar as organizações sociais criarem planos de carreira que fomentem a contratação direta destes profissionais, evitando o desperdício de verba pública e um atendimento médico à sociedade? Não, o que elas são obrigadas pela legislação é ter um plano de cargos e salários, né? Isso está previsto na Lei de 46, e uma política de contratação, né? Um manual de contratação de terceiros. Então, ela tem que seguir alguns ritos que não são ritos, seja do concurso público ou da Lei 866, mas ritos próprios e que ela tem que atendê-los. Chamar 2 ou 3 editais, fazer uma seleção pública, alguns desses ritos ela tem que cumprir. Então, isso é exigido já por previsão legal. Agora, voltando à questão, a contratação, a pergunta parte um pouco de uma premissa de que a contratação direta é mais economicamente vantajosa, e não necessariamente, porque isso, mais uma vez, isso parte um pouco da política de gestão de pessoas da unidade, da entidade, da OS. O que nós estamos contratando dela é a gestão daquela unidade. Portanto, se dentro daquela gestão ela entende que é mais custo efetivo ter funcionários seletivos, ela faz dessa forma. Para alguns setores, para algumas especialidades, ou se ela entende que ali a contratação, por exemplo, por procedimentos no mercado de saúde tem sido mais adequada, ela pode ir por essa forma. Ambas podem ser mais ou menos custo efetivas, o que para nós vamos pagar aquilo que está previsto no orçamento e no contrato de gestão dela. O que nós vamos checar na ponta é se o serviço foi prestado e se o atendimento foi realizado. Danilo, eu quero falar agora em relação a IABAS. Por que esta pasta não interviu na suspensão do pagamento do contrato com a IABAS, sabendo que esta instituição utilizou serviços públicos das unidades básicas de saúde para prestar serviço no hospital de campanha? Deputado, nós não temos na esfera estadual contrato com o IABAS. O IABAS não é qualificado como S na administração estadual. Sei que ele teve alguns contratos com a prefeitura, aí, mas do ponto de vista do Estado, ele tão pouco tem qualificação. Mas foi dinheiro do Estado. Não saberia lhe dizer, deputado, porque não é da nossa coordenadoria aqui se houve repasse de recursos estaduais para hospitais de campanha do município. Não saberia lhe dar essa informação. De nossa parte, nós não temos nenhuma avença com o IABAS, não temos contratos, convênios de qualquer ordem, e tampouco o IABAS é qualificado como S na esfera estadual. Portanto, ele não pode nem responder aos chamamentos nossos. Então, em nenhum momento da parte de vocês houve algum do repasse que houve do Estado, porque o Estado repassou para o IABAS, através do município. Então, não teve nenhuma intervenção da parte de vocês. A nossa coordenadoria nenhum contrato direto. Não sei se a Secretaria, o senhor está dizendo, mas não conheço a informação de que a Secretaria repassou ao município. Não saberia lhe dizer. Tá. É de atribuição do Grupo Técnico de Gerenciamento Administrativo, que é o artigo 16, quarto da folha do decreto
supramencionado é proceder periodicamente o inventário de todos os bens constantes do cadastro dos contratos de gestão da saúde. Como é realizado esse controle? Esse controle, na verdade, todo o patrimônio das unidades contratualizadas é um patrimônio público, né, deputado? Então, esse patrimônio é um patrimônio do Estado e as unidades fazem o cadastro em um sistema, o sistema ACP, significa ACP, administração e controle, sistema de administração e controle patrimonial. Mas o acompanhamento do patrimônio não é aqui da nossa coordenadoria, é da Coordenadoria de Administração Direta, da CSS. Por quê? Porque o patrimônio não é das OS, o patrimônio é público, ele é 100% público. Qualquer ventilador, qualquer equipamento, cama, TVs, todo patrimônio que é utilizado para a prestação daquele serviço é um patrimônio do Estado de São Paulo. Então, se houve a compra de um equipamento aqui pela Secretaria, ela é patrimoniada, inserida nesse sistema e acompanhada pela área de patrimônio aqui da pasta. O que é realizado com os bens inutilizados pelas organizações sociais? É o mesmo fluxo dos bens que são, como são bens de unidade pública, 100% estadual, é dado o DEMEX, que eles chamam. Né? Então, se um bem é inutilizado e não tem mais, chegou ao fim da vida útil, é informado a área própria aqui da Secretaria para dar a destinação como se fosse aqui a nossa, aqui os nossos bens, a nossa mesa aqui, como unidade pública regular, vamos dizer assim, de administração direta. É o mesmo fluxo, seja para uma unidade contratualizada, seja para uma unidade de administração direta. E o descarte é feito como? É tipo um reaproveitamento ou são doados? Olha, deputado, vou responder, assim, não é uma área que eu acompanho diretamente, mas sei que quando as unidades pedem, né, o DEMEX, que elas chamam que é a destinação final, se é sucata, por exemplo, vai para a venda de sucata e isso vira um recurso que é aplicado no Fundo de Solidariedade do Estado. Mas, volto a insistir, é o mesmo fluxo que é feito para as áreas meio aqui do Estado, para qualquer secretaria, para a educação, é a política de regulação do patrimônio do poder público estadual. Não tenho detalhes porque sei que ela tem todo um regramento próprio, né? Quem que é responsável por esse descarte? A administração direta, no caso, né? Quem cuida do patrimônio é a Coordenadoria de Serviços de Saúde e não sei aí o fluxo, se a unidade manda diretamente para essa área de descarte, não saberia dizer como é que funciona esse fluxo, mas sei que ela segue as mesmas normas e regulamentos de qualquer unidade estadual. Tá, e existe um controle previamente estabelecido para aquisição de bens, produtos, pelas organizações sociais? Sim, existe. Na verdade, a grande parte do patrimônio é adquirido diretamente pela Secretaria, mas as OS também podem fazer investimentos com recurso de investimento no contrato, na previsão. Então, por exemplo, a compra de um leito hospitalar, ela tem que fazer a política de compras dela, solicitar orçamentos. Isso é avaliado pelo nosso grupo aqui de equipamentos de saúde. A Secretaria tem não é vinculada à nossa coordenadoria, mas tem uma área que avalia, ou, por exemplo, uma obra de infraestrutura, o grupo de edificações avalia, não, olha, é adequado, pode fazer, dando aval, o recurso é repassado e a OS faz essa ou aquisição ou essa obra. E a pasta confronta os índices de preços pesquisados pelas organizações sociais a fim de atestar a veracidade dos preços e evitar o superfaturamento? Acompanha no ponto de vista gerencial, porque, mais uma vez, as OS elas não são obrigadas a seguir, por exemplo, a BEC ou instrumentos de compra pública, mas a gente sempre usa esses parâmetros, nos ajudam. Então, no próprio relatório da comissão de avaliação, há ali uma avaliação de alguns itens, por exemplo, de uso contínuo, luva, alguns remédios que se usa muito, paracetamol, dipirona, para ver como é que está a distribuição. Mas volto a insistir, nós não compramos aqui, né, nós não contratamos itens, nós não contratamos luvas, nós contratamos o serviço. E dentro desse serviço de saúde, daquela orçamentação, a aquisição de materiais e insumos está dentro desse bojo. De novo, que não é um controle dos meios, é um controle dos resultados daquela unidade. Perfeito. Danilo, obrigado pelas respostas aí. Que bom trabalho para vocês aí. Obrigado, senhor presidente.